podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. E temos a grande honra aqui da participação da ABB, a ser representada aqui pelo Fausto Almeida. Fausto, muito obrigado pela participação de vocês aqui no podcast da mineração. Obrigado, Johnny. É um prazer estar aqui contribuindo com vocês e tendo essa conversa. Perfeito. Pessoal, o Fausto, ele já tem mais de 20 anos aí na ABB, né, fez carreira, entrou como estagiário, né, e hoje ele é gerente geral, né, de mineração e do Gearless Mine Drive. Possui aí, a atuação dele principalmente na América Latina, né, o principal mercado de mineração hoje da ABB, coordena uma equipe de várias pessoas, né, no Brasil, no Chile e no Peru. A gente vai conversar com um assunto que foi bem debatido na Exposibran da Amazônia, que foi a transição energética, né, que a mineração aposta nessa automatização e a ABB está aí trabalhando nesse quesito. E Fausto, explica antes da gente começar o que exatamente é transição energética, né, por que ela é importante aí nos dias de hoje, a sua visão. Bom, transição energética é toda essa transformação que o mundo está passando agora em buscar a ser mais sustentável, né? Então, quando nós vemos as ações e que os governos e as empresas estão fazendo, todas essas ações são guiadas pelo Acordo de Paris, né, que esteve. E esse Acordo de Paris prevê a redução de emissão de CO2. E a mineração, ela passa a ser um fator essencial nessa transição energética, porque essa transformação, ela requer novas tecnologias. Então, nós temos visto até no nosso dia a dia, né, carros elétricos ou carros híbridos, os quais são só possíveis a partir de minerais. E para produzir estes equipamentos e para que auxilie nessa transformação, os minerais vão ser cada vez mais críticos, né? Então, pensando puramente num carro elétrico, quando a gente compara um carro elétrico a um carro a combustão. Um carro elétrico ele consome 6 vezes mais cobre do que um carro a combustão. Então, como que a gente consegue ter essa transição, né, ou essa transformação? O fator essencial é ter mais minerais, ou produzir de uma maneira mais sustentável, mais produtiva. E aí entra a mineração. E a mineração não foge disso, ela precisa ser mais sustentável. Então, além da mineração ajudar na transformação energética, com a produção de mais minerais e de maneira mais produtiva, ela também precisa adequar a sua maneira de produção, consumindo menos combustíveis fósseis ou eliminando esses combustíveis fósseis. Então, nós vemos aí uma grande transformação já iniciada na mineração, e que, se nós vemos hoje na mineração, o principal combustível, ou a fonte de energia utilizada, é o diesel. E esse diesel é muito empregado, você sabe muito bem, nos caminhões fora de estrada. Então, a mineração no Brasil, ela é muito, quase 90%, 95% da mineração está concentrada em minas de céu aberto, e que nós temos os caminhões de fora de estrada. E esses caminhões de fora de estrada, eles consomem, em média, tudo claro, depende do tipo de caminhão e do fabricante, mas em média 400 litros de diesel por hora. Se você fizer uma conta simples, né, você chega aí às vezes a 400 mil litros, né, de consumo no ano. Então, é um consumo muito, muito grande, e a emissão de CO2 desses caminhões é muito importante, nós vemos aí que essa emissão, se a gente só fizer um pequeno comparativo, eu tenho talvez alguns dados aqui que eu posso compartilhar, né? Perfeito. Se nós pegarmos um caminhão desse fora de estrada e removermos ele, ou trocarmos a matriz energética dele, nós deixamos de emitir em torno de 198 mil toneladas de CO2, que é um absurdo de emissão de CO2.
Então, novamente, a mineração ela vai ajudar muito nessa transição, só que ela também está trabalhando na sua adaptação para eliminar essa matriz fóssil que hoje é utilizada. Realmente, 3 palavras que você falou, né? Transformação, e adaptação e produção. É essencial mesmo para que seja feita essa transição energética, né? E como a indústria da mineração está se adaptando hoje em dia nessa transição energética, e quais os principais desafios e oportunidades que a ABB encontrou e resolve nesse quesito? Tá. Eu vou voltar aqui no exemplo dos caminhões fora de estrada, que eu acho que é um exemplo bem interessante, né? Principalmente que é o grande consumidor de energia fóssil. Então, a ABB ela tem algumas tecnologias que pode auxiliar tanto na conversão desses caminhões para full electric, né, como também utilizar soluções onde a gente transforma esses caminhões com soluções híbridas, tá? Nós sabemos esses caminhões, qual o modelo de funcionamento deles. Eles têm o motor a diesel, que basicamente ele aciona um gerador elétrico e fornece energia elétrica para o caminhão funcionar. Então, um caminhão, ele naturalmente já tem os motores elétricos, só que a maneira de fornecer ou converter a energia elétrica para esses caminhões é através de um motor diesel, né? Então, se nós pegarmos aí, por exemplo, esses caminhões fora de estrada, uma das maneiras de auxiliar isso é você aumentar a produtividade dele. E aí a gente vê que o grande entrave desses caminhões são sempre quando eles têm que se locomover por longos trechos, né, ou também em rampas. Isso é muito comum na mineração. E aí a gente vê que o consumo de diesel nesses trajetos ou nesses trechos, né, ele cresce muito. Além de crescer o consumo, a produtividade ou a velocidade do caminhão cai. Então, uma das soluções que a ABB tem desenvolvido é o que nós chamamos de trolley, e nada mais do que colocar linhas aéreas, como se fosse os antigos trólebus que nós tínhamos nas cidades, né, de São Paulo, do Rio de Janeiro, no passado, e que os trens elétricos que nós temos na Europa, colocar linhas ou as catenárias, né, elétricas e fazer uma transformação desses caminhões. Então, nessa linha elétrica, a gente tem uma transmissão de energia DC, e nos caminhões eles são adaptados com um pantógrafo. Então, sempre que ele vai percorrer um trecho muito longo, ou sempre que ele vai percorrer um trecho que seja uma rampa, esse pantógrafo, ele desacopla do caminhão, acopla da linha e transforma o caminhão naquele momento para elétrico. O motor diesel deixa de funcionar, né? E com a redução ou a eliminação do motor diesel nesse momento, o caminhão, ele vira um elemento sustentável, porque ele está consumindo energia elétrica. Na maioria dos casos das mineradoras, eles estão também fazendo uma transição da sua matriz energética para uma matriz verde, ou seja, produzindo a energia elétrica por eles mesmos, sendo através de eólica ou através de energia solar. Então, neste momento, ele está produzindo. E um grande benefício disso é que a gente consegue entregar para o caminhão um torque total. Então, ele aumenta a velocidade, ele aumenta a produtividade. Então, pensando num caminhão, e tudo depende da mina, ele faz diversos ciclos durante o dia. Ou seja, vai à mina, carrega, faz todo o transporte até o britador e volta. Dependendo dos trechos onde você eletrifica, você aumenta a velocidade, você aumenta a produtividade. Ou seja, com os mesmos elementos, você consegue fazer um número maior de ciclos durante o dia. E, às vezes, eliminar alguns caminhões que você tem na sua produção. E, a partir da eliminação, você consegue reduzir CO2. Essa é uma das maneiras que nós estamos auxiliando a mineração, e nós temos aí alguns exemplos já funcionando em países como a Suécia e o Canadá, tá? Nestes casos, foi realmente
comprovado a eficiência dessa solução, né? E os clientes hoje estão fazendo uma expansão das suas instalações para outros trechos. Essa solução é muito viável quando a gente tem trechos mais longos ou rampas. É muito viável porque essa linha, essa catenária, ela fica instalada e você consegue realmente acoplar. Outras soluções que nós estamos auxiliando na mineração, né, é através também, e aí depende do tipo de caminhão que é utilizado, caminhões com carregamento rápido. Como, não sei se todos os telespectadores aqui conhecem, mas a BB é reconhecida como o principal fornecedor de carregadores elétricos. Inclusive, a BB inclusive, a BB é patrocinadora da ABB Fórmula E, que é a corrida de carros elétricas da FIA. Então, a ABB é o patrocinador principal e tem o nome dessa corrida. Então, nessa transição para a mineração, nós estamos adaptando também esses carregadores, claro, com uma potência muito maior, para carregar caminhões também no trajeto da mina. E o caminhão, ele pode ser híbrido, né? Então, e eu fazer esse carregamento quando o caminhão está estacionado, ou está esperando para ser carregado, ou ele está descarregando, onde a gente consegue fazer uma carga rápida nas baterias, né? E ele continua funcionando. Ele pode continuar funcionando de forma híbrida, ele pode continuar funcionando bateria mais trolley. Então, é um mecanismo onde a gente está auxiliando muito. E talvez a palavra-chave hoje que a gente está utilizando é essa interconectividade, ou seja, utilizar múltiplas soluções para atender a demanda da mineração. Não, realmente é interessante essa participação da ABB nessa tocante à mineração, né? E a próxima pergunta que eu teria seria a gente falar um pouco mais sobre essas tecnologias, né, de automação que a ABB já utiliza ainda mais na mineração. Você já falou um pouco aqui. Quais são, assim, as que são mais usadas hoje, principalmente no Brasil, aqui na América Latina, onde você atua, que a ABB cria? Eu acho que, assim, eu vou utilizar alguns exemplos que nós temos aqui, tanto no Brasil como na América do Sul, né? E que também faz parte dessa transformação. Hoje a ABB, ela é mundialmente até reconhecida por uma instituição chamada ARC, né? Que é a principal instituto que mede a evolução ou que define as tendências de automação. A ABB, mundialmente, ela é o número 1 em automação em todos os mercados. Em mineração, nós somos também número 1. Tá? No Brasil, nós temos uma base instalada muito grande e também em outros países da região, como Chile e no Peru. Então, algumas soluções que é muito empregada na automação e que tem auxiliado muito aos nossos clientes. Uma delas é a centralização. A gente vê que a automação, ela começou há muitos anos atrás. A mineração usa automação, mas em algumas mineradoras, ou algumas plantas mais antigas, a automação era descentralizada, que significa cada parte do processo em si tinha um sistema de automação dedicado. E, no fundo, uma parte não conversava com a outra. Tá? E você tem aí desvantagens pelo fato de você ter vários sistemas, cada um olhando de forma independente um processo, e você não possuir uma centralização destes dados no único sistema. E um dos grandes vantagens do nosso sistema é essa centralização. A partir do momento que nós trabalhamos com um sistema de base de dados única, né, a gente consegue centralizar todos os dados, vamos pensar numa planta concentradora, duplitadora até a filtragem, ou se a gente colocar também a automação da mina, desde o carregamento até a saída do produto final, nós temos isso, né? Ou se até nós estendemos por toda a cadeia, eu consigo até olhar o quanto está sendo carregado no porto.
Então, a partir do momento que você consegue centralizar isso numa única base de dados, você tem realmente o controle de todo o seu processo. E esse controle não só em termos de automação, mas em termos de produção. E você consegue extrair aí dados que são muito significativos para a produção, tá? E consegue começar a fazer correlações e tomadas de decisões a partir dos sistemas que estão instalados nessa base de dados única. Uma outra tendência que a gente tem visto, e no Brasil nós somos, como posso dizer, nós somos líderes aqui, ou detentores, ou nós estamos liderando esse tipo de tecnologia, é a integração de sistema elétrico com automação de processo. Porque no passado, o controle de um sistema elétrico que está intimamente ligado à produção da mineração, né, das subestações, era feito totalmente independente e, às vezes, dentro da própria sala elétrica. E através de uma tecnologia e protocolos abertos que foram desenvolvidos nos últimos anos, é possível hoje fazer a integração desses dois mundos. Então, fazer a integração ao controle do sistema elétrico junto com o controle de processo. E aí você começa a ficar muito mais rico em dados, porque você consegue extrair todos esses dados do sistema elétrico, juntar esses dados juntamente com as informações que vêm do seu processo, né, e começar a fazer também medições de como você está produzindo e o que está acontecendo com a sua produção e fazer essa otimização. Além do mais, você consegue tirar do campo aspectos de controle que, de alguma maneira, trazia riscos aos operadores. Então, manobras que anteriormente eram feitas na frente de um painel elétrico, hoje, a realidade da grande mineração no Brasil é feito tudo através da sala de controle. Então, você traz um ambiente muito mais seguro também para os funcionários, para os operadores, de maneira que você retira eles da sala elétrica para fazer manobras que no passado eram feitas, né? E toda essa automação, como eu havia dito, ela entra também na questão da mina. Então, eu consigo aqui, a partir deste sistema de automação centralizado em uma única base de dados, levar para a mina o controle também de carregamento, o controle de sequenciamento de carregamento. Dependendo do sistema que existe na mina também, saber quais os teores da parte que você está extraindo, aquele mineral que está sendo carregado, para você já antever antes dele chegar na usina e você tratar esse material. Então, essa conexão entre sistemas, tendo uma única base de dados, conectando o sistema elétrico e conectando toda a cadeia produtiva, isso traz benefícios imensuráveis em relação à produção e à tomada de decisão por uma mina. Então, é isso que nós temos feito bastante no Brasil. Um outro aspecto que temos aqui, alguns casos no Brasil, mas são mais comuns em outros países, por exemplo, no Chile, é a operação feita à distância. Hoje nós temos um caso no Chile, ou alguns casos, mas eu vou citar um específico, que a planta concentradora, ou a mina, ela fica no norte do Chile, ali no deserto do Atacama. Só que a sala de controle e toda a operação desta mina é feita de Santiago, a 1.700 quilômetros. E como que nós conseguimos isso? Através da tecnologia, através dessa centralização, nós conseguimos trazer também a sala de controle e para um ambiente onde você tem mais controle. E isso tem atraído muitas pessoas a trabalhar com a mineração. Porque, diferentemente do Brasil, no Chile, as minas estão em altitude, geralmente acima de 4.000 metros. Então, não é possível, e tem poucas poucas cidades próximas às plantas. E não é possível você fazer esse deslocamento, né, entre a sua casa
ir à planta e fazer esse trajeto todos os dias. Então, as pessoas, elas ficam alojadas dentro da própria mina e tem um tipo de turno que às vezes são 20 dias, 10 dias fora, isso depende da mineradora. Então, é um trabalho também que você tem que trabalhar em uma altitude muito alta, né, acima de 4.000, um ar rarefeito, e que você atrai menos pessoas. Então, é uma maneira também de atrair a empregabilidade para a mineração, levando esses centros de controle para grandes centros e utilizando o que há de melhor hoje na tecnologia, né, para fazer um controle de uma mina a 1.700 quilômetros. E quando eu digo uma mina, é da mina até o produto final. É fantástico essa tecnologia que vocês instalam, vocês atuam. Nossa, tô vendo aqui, tô babando aqui, querendo ver essa tecnologia. Mas também aplicado essa tecnologia, você já falou até um pouco, né? Mas como é que ela está afetando o mercado mesmo de trabalho na mineração? Somente os impactos com os trabalhadores, né? A gente fala muito de tecnologia, mas eu sempre falo aqui na mineração que a mineração é feita por pessoas para salvar e ajudar as pessoas, né? Como é que está afetando essas tecnologias? Eu acho que a mineração, ou o que eu tenho visto, né, nesses 20 anos ou 23 anos trabalhando com mineração, é que o emprego na mineração ele tem tido uma transformação. E essa transformação é em relação à capacitação das pessoas. Eu vejo hoje o nível de capacitação das pessoas que trabalham com mineração muito maior do que havia no passado. Não estou dizendo de que as pessoas não eram capacitadas no passado, mas o nível de capacitação e de investimento na mineração em novas tecnologias é extremamente alto hoje, né? E existe uma transformação, e é normal do mercado de trabalho essa transformação. Uma coisa é a atração, a mineração, ela precisa atrair talentos, né? Ela precisa atrair pessoas. Em muitos dos casos, do caso do Chile, a gente tem a dificuldade de estar em altitude. No Brasil, muitas das nossas minas estão em regiões mais remotas, né? E como que a gente atrai não só a população local, mas também outros profissionais a trabalhar com a mineração? É capacitando, é motivando, e a capacitação, eu vejo hoje como um grande motivador para as pessoas irem trabalhar juntamente com a mineração. Eu tenho, por exemplo, na ABB, diversos ex-colegas que trabalharam conosco, que hoje moram e trabalham junto com as mineradoras, né? Ou trabalham hoje, por exemplo, com a Vale. E porque eles veem a mineração como um elemento capacitador deles. Eles deixaram de trabalhar conosco como fornecedor de soluções, mas também para ajudar na transformação da própria mineração. Outros incentivos que tem bastante, e que a ABB está muito participando muito disso, é em relação à criação de capacitação local também. A gente atua muito com, por exemplo, com o Senai, das cidades onde nós temos sistemas instalados, e com a doação de equipamentos, com a capacitação de professores, e também auxiliando aí na formação de mão de obra local, porque essa mão de obra local é também uma transformação muito grande. Às vezes, o primeiro emprego de um jovem acaba sendo na mineração, sendo capacitado numa escola, com equipamento de última tecnologia, e que abre um mundo imenso para esse profissional. Então, eu vejo essa grande transformação, né? E, novamente, a mineração, ela depende de pessoas. Sem pessoas e sem este conhecimento, né, a mineração não vai se mover. Então, o que eu vejo ocorrendo é cada vez uma capacitação, e não à toa a gente tem visto muita inovação acontecendo. Realmente, na Expo Branca que nós visitamos lá na Amazônia, um grande ponto citado foi esse da questão da capacitação, que
as empresas de mineração estão bastante inseridas nessa questão de capacitar os colaboradores, às vezes como a ABB, tecnologias até que foram vocês que criaram. Então, poxa, a transformação que leva para a vida de uma pessoa é intangível, é imensurável. E essa turma, a sua grande maioria, fica na mineração a vida inteira, não sai da área. Então, é um poder transformador muito grande que tem a mineração na vida das pessoas, principalmente nesse tocante de educação. Sem dúvida, sem dúvida. Olhando, eu tenho grandes amigos, né, dentro das mineradoras, que tem uma trajetória muito bonita, né, profissional e de crescimento. E se eu olhar até para mim, trabalhando num fornecedor, mas há 23 anos trabalhando com mineração. Exato. Fausto, qual seria assim, os principais insights, né, que podemos obter vendo assim, um panorama global da indústria de mineração em relação à transição energética e automação? Tá. Antes de talvez entrar um pouco na transição energética e na automação, eu só queria dar um panorama, talvez, global do que está acontecendo, né? Eu já comentei no início sobre essa transformação digital, a necessidade de minerais, né, ou cada vez mais minerais, o que estão sendo chamados esses minerais hoje, minerais estratégicos, né? Incluindo aí o cobre, incluindo o níquel, o lítio, cobalto, todos esses, né? E em cima disso está tendo um início de uma concorrência muito grande em nível global. Não sei se é de conhecimento aqui de todos, né, mas os Estados Unidos lançou em meados do ano passado uma nova lei que eles nomearam como IRA, né? A significado é Inflation Reduction Act, né? Mas basicamente é um investimento bilionário do governo dos Estados Unidos para auxiliar na transformação climática, né, para uma matriz mais limpa. E isso envolve a necessidade de minerais, né? Então, esse investimento ele pode chegar e cada uma da cadeia produtiva energética ele tem alguns investimentos específicos, né? Mas o grande objetivo deles foi ter mais minerais ou começar a produzir ou ter mais autonomia na fabricação dos carros elétricos e fazer uma transição na matriz energética deles, né? Hoje, boa parte ou parte deste mineral vem da América do Sul, vem de países que têm uma parceria com os Estados Unidos, mas outros minerais ainda vêm de países que não têm um comércio, uma afinidade muito grande com os Estados Unidos, como China e Rússia. Então, o grande objetivo é investir e apoiar para que eles tenham essa matriz de fornecedores desses minerais, né? Esse investimento, ele pode chegar, na verdade, esse investimento é em termos de crédito de impostos, né? Então, sempre que você compra esses minerais ou você fabrica baterias no estado americano, você tem esse incentivo fiscal, né? E que gira mais ou menos em torno de 10%, que é bem significativo nos Estados Unidos. Isso também engloba a indústria de chips, porque a gente não pode falar também da transformação energética ou toda essa transformação sem a fabricação ou sem deter a tecnologia de chips, porque exige um controle imenso, né? E o chip, novamente, consome muito mineral. Então, tudo volta à mineração. Se a gente quer transformar, nós temos que produzir mais motores elétricos, mais carros elétricos, mais baterias, tudo vai minerais, inclusive preciso produzir mais chips para isso, né? Então, aí entra todo esse panorama, ele traz uma necessidade futura, né, de investimento só em minerais críticos, tá? Para os próximos anos, só usar minha colinha aqui, desculpa, tá? Porque eu pegar os números de cabeça, às vezes
É complicado. Só na produção de minerais críticos, tá? Quando a gente fala de lítio, níquel, eliminando aqui o cobre, tá? Porque o investimento em cobre vai ser muito grande, em torno de mais ou menos 50 bilhões de dólares até 2030. Mas, excetuando-se o cobre, um investimento de 220 bilhões. Se nós colocarmos o cobre, chega um investimento de 270 bilhões até 2030, nessa cadeia. Então, como que a mineração vai conseguir produzir essa quantidade de minério que vai precisar? Como que a mineração vai conseguir investir, né, 270 bilhões de dólares nesta cadeia para produzir mais? Isso vem através da eletrificação. Isso vem através da automação. Se nós não formos mais produtivos, ou a mineração não conseguir ser mais produtiva, ou seja, produzindo mais com menos, essa transformação não chega, porque se depender só de investimentos em novas plantas, às vezes essa produção não vai chegar. E aí eu vou usar alguns exemplos, né, só mostrando como talvez a mineração possa auxiliar. E aí, vou usar exemplos sem dar nomes, né? Mas quando a gente compara algumas aplicações, né, produtivas, a gente tem que avaliar a disponibilidade de planta. A parte de disponibilidade de planta, ela é muito impactada pelo que está acontecendo no seu processo em si, e você tem que fazer uma investigação a fundo. Mas, quando eu comparo, vamos usar talvez o exemplo do cobre, tá? Porque é muito mais fácil comparar na América do Sul. Uma eficiência de uma planta de cobre no Chile com uma planta no Brasil, estou usando números médios, tá? O Chile gira em torno de 90, 97,5% de disponibilidade. No Brasil, em torno de 85% de disponibilidade. E como que eu consigo alcançar, aumentar essa disponibilidade de planta e chegar, talvez, nesse benchmark que nós possuímos no Chile? É através de automação, através de novos investimentos em tecnologias, que eu consiga realmente observar o que está acontecendo com o meu processo, saber conhecer exatamente as variáveis desse processo e tomar decisões antecipadas que nos permita evitar uma parada de planta, né? E aí, nós temos diversos sistemas que possam fazer isso, desde controles avançados de processo, desde você fazer uma gestão de ativos, mas quando eu digo gestão de ativos, fugindo um pouco do linguajar da automação, que é muito focado em computadores, em instrumentos, mas quando eu olho todos os ativos, quando eu olho um britador, quando eu olho uma peneira, quando eu olho um moinho, como que eu faço realmente, estudo esses ativos, eu conheço uma árvore de falha desses ativos e consigo implementar uma gestão profunda de ativos que sejam todos os ativos produtivos. E antever problemas que esses ativos possam ter. E isso é feito em algumas mineradoras, outras mineradoras não são, e aí existe uma grande oportunidade de aumentar a disponibilidade de planta e, consequentemente, a produção dessas plantas que já existem. O restante disso vai vir, claro, de investimentos de novas plantas por uma transição. Isso aqui eu só estou levando em conta, tá? E esse é um ponto interessante, o investimento em produção mineral. Porque quando a gente pensa em transformação transformação energética, né, nós temos que pensar como que nós vamos tratar esses equipamentos no seu fim de vida. Uma bateria, no fim de vida dela, qual a tratativa que vai ser dada? Porque essa transição energética, ela tem que ser sustentável. Então, investimentos também vão ser necessários para plantas de reciclagem de baterias, de motores, de equipamentos elétricos. E essas plantas de reciclagem, elas têm que estar locais, porque são grandes equipamentos. Fazer o transporte desses equipamentos, ou desse, vamos dizer, entre aspas, esse descarte eletrônico, essas baterias, é impossível você mandar para outro país. Então, também requer aí um grande investimento em reciclagem. Então, o que nós vemos aqui
como a BB, e é uma tendência de mercado que nos próximos anos, começando agora, e a previsão é realmente começar em meados de 2024, fim de 2024, um grande boom na mineração em relação à transformação de tecnologia, uma transformação energética dentro da mineração e a implementação de novos plantas de maneira sustentável para suportar toda essa transição do mundo. Realmente, muitos grandes insights, entendeu? Eu acho que a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista, eu acho que, pessoalmente falando, né, eu ficaria aqui até amanhã só falando sobre tecnologia. Eu sou muito entusiasta de tecnologia, sobretudo na mineração, né? Mas, Fausto, queria que você desse suas considerações finais aí, falando um pouco mais da ABB, se o pessoal que está aqui assistindo quisesse conhecer mais das tecnologias de vocês, o que é que eles poderiam fazer, mas que ele pode entrar em contato com você também para trocar ideias sobre o assunto. Ótimo. Bom, um pouco sobre a ABB, nós estamos uma empresa de 130 anos, né, de tradição, e um dos primeiros países que a ABB fez uma internacionalização foi no Brasil, né, fornecendo um sistema elétrico e isso é interessante, o primeiro sistema elétrico que foi fornecido fora da sua matriz, na verdade, a ABB ela é a junção de duas empresas, a ZEA com a Bromboveri, e isso formou a ABB em 1988. Mas a ZEA, né, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas foi em 1900, se eu não estiver equivocado, 17, tá? Mas o primeiro fornecimento fora da Suécia foi feito para o Brasil, fornecendo o sistema elétrico do Pão de Açúcar, né? E todo o acionamento desse bondinho. Então, desde essa época, a ABB ela tem um compromisso com a questão energética, né? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a empresa, eu convido a visitar o nosso website. Meu LinkedIn também está disponível para qualquer um que precisar de mais informações, conversar comigo. Eu estou no LinkedIn, Fausto Almeida. E também a gente pode programar, e dependendo do interesse, né, dos participantes, programar conversas, e isso a gente tem constantemente, né, algumas palestras digitais, ou até conversas digitais, dependendo do assunto, a gente pode programar para explorar melhor os assuntos. Mas é de grande interesse, foi um prazer conversar com você, Johnny. Acho que esse canal aqui, a gente consegue passar um pouquinho do que a ABB está fazendo. Espero ter dado algumas informações interessantes e me colocar aqui à disposição para eventuais conversas futuras com os participantes do podcast. Nós que agradecemos, e porta está aberta quando quiser fazer um webinar um pouco mais direcionado, alguma tecnologia nova. Tenho certeza que nosso público aqui vai gostar muito desse conteúdo, tá? E lembrando, pessoal, que o podcast da mineração é patrocinado pela DIMB, que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, tá? E naquele momento, YouTube, não deixa aqui de se inscrever aqui no canal, seguir também nas nossas redes, que a gente tem bastante conteúdo aí, bastante relevância aí no setor mineral. Novamente, Fausto, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Johnny. Tenha um bom dia. Até mais, pessoal, e até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM.